Pessoal, tudo bem? Professora Kátia Zanvettora aqui para Técnicas Jornalísticas 2. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre credibilidade jornalística. Eu vou apresentar para vocês rapidinho o conceito. A ideia é que vocês tenham lido o texto lá da folha que eu passei para vocês sobre a credibilidade atual, mas para vocês entenderem o que está por trás dessa ideia de credibilidade, que não é uma coisa nova, é uma coisa muito importante e inclusive é fundante do fazer jornalístico, tá bom? Então vamos lá. Pensando então o conceito credibilidade, essa é a aula de hoje. Então a ideia de credibilidade ela nasce direto, né? Nasce com o próprio jornalismo, como eu já falei. E os conceitos fundadores do relato jornalístico, quando a gente pensa, tá a ideia de objetividade, de verdade e de credibilidade. A gente remota essa ideia principalmente à tese do Tobias Perseu no século XVII. Foi a primeira tese da área de jornalismo e ele fala especificamente sobre o conceito de credibilidade. Né? E aí ele traz a ideia de que credibilidade está diretamente relacionado ao modo como o repórter, né, ao modo como o jornalista vai reportar o fato e o acontecimento. Então, na sua tese ele fala, são mais dignos de credibilidade os relatos públicos que se apoiam na inspeção própria do narrador. Ou seja, ele está falando que o jornalista tem que ir lá no lugar do acontecimento e narrar esse acontecimento a partir desse lugar. Então, aí ele vai ter mais credibilidade. Isso nada mais é, pessoal, do que você checar, né? O conceito de checar o acontecimento. Então, lá no século XVII, no início do jornalismo, né, nesse jornalismo mais contemporâneo que a gente conhece, já existia esse conceito de checar as informações. Hoje, do ponto de vista mais contemporâneo, é muito importante a relação do público para a credibilidade, né? Então, o próprio público dá à imprensa e dá aos meios de comunicação sua credibilidade. Não é por acaso que de tempos em tempos o Datafolha faz um levantamento, faz uma pesquisa sobre a credibilidade da imprensa, justamente tentando pensar se o público está ou não confiando nos relatos jornalísticos. O Paulo Serra ele vai dizer que o público se orienta por fatores como pertinência e credibilidade, combinados para escolher fontes e conteúdos de informação. Ou seja, a pertinência tem relação justamente à escolha das informações que os meios de comunicação vão fazer e, ao mesmo tempo, credibilidade. Então, quais seriam os princípios, né? O princípio da construção da credibilidade pela imprensa é justamente a autossubordinação da própria imprensa por princípios éticos e técnicos. O que seriam esses princípios éticos e técnicos, então? Então, por exemplo, o respeito à pluralidade, né, que a gente já conversou, ou a objetividade jornalística, né, o apoio aos fatos sociais e dados independentes. Então, não basta você ter uma imprensa que levanta informações. Essas informações têm que ser pautadas em fatos sociais, em acontecimentos sociais, né? Os dados também eles não podem ser só dados vindos de uma única fonte de informação, né? Eles precisam ser dados independentes, porque senão o que você não tem uma imprensa, você tem uma instituição chapa branca que fica só passando dados da própria instituição, né? A ideia de pluralidade tem um forte vínculo com a ética, porque quanto mais vozes você ouve na sociedade, mais plural fica o seu conteúdo,
né? Do ponto de vista técnico, ouvir fontes independentes, né? Aquelas fontes que não estão diretamente ligadas a algum poder público, aqueles especialistas que a gente sabe que tem um saber sobre determinado assunto. Ouvir, claro, as fontes oficiais e também as fontes oficiosas, né? E, claro, apoiar o seu relato também a partir das evidências e da experiência da realidade social. Ou seja, ir no lugar dos acontecimentos, comprovar que esses acontecimentos existem, né? Checar de formas diversas esses dados. Então, esses são os princípios que regem a organização da imprensa hoje, e é o que faz dela, traz para ela uma garantia de credibilidade, né? A gente tem um problema muito complicado nos dias atuais, né? A gente fala que a triagem desses dados ela vai alcançar contornos mais difusos quando há muito acesso à informação, né? Porque você tem muita coisa sendo catalisado pela internet. A velocidade nos tempos de internet é o grande desafio do jornalismo, porque você tem menos tempo de checagem e você tem informações difusas chegando aos veículos de comunicação. Então, é muito mais complicado, mas ainda mais se reforça a necessidade de você ter todos esses mecanismos éticos e técnicos acontecendo ao mesmo tempo, né? Então, enfim, gente, era isso que eu tinha para falar hoje. A gente vai encerrar a nossa aula de hoje fazendo uma atividade, né? Então, a minha pergunta é se vocês acreditam que a imprensa hoje tem mais ou menos credibilidade entre as pessoas que você conhece, né? Então, a gente viu o Datafolha está falando que está crescendo a credibilidade da imprensa, mas dá para dizer que a credibilidade da imprensa continua forte entre as pessoas que a gente conhece? Como que a gente vê isso de forma mais local? Então, eu criei um formulário lá no Google Docs para vocês e eu queria que vocês escolhessem 1, 2, 3 pessoas para vocês mandarem esse formulário e elas responderem para depois a gente compilar e ver como que está a credibilidade da imprensa entre os nossos amigos próximos, tá bom? Então é isso, se vocês tiverem dúvidas, hoje a gente vai estar junto lá no Zoom, é só aparecer para a gente conversar um pouco sobre essa questão da credibilidade e também sobre a atividade que vocês vão fazer na sequência. Tá bom, pessoal? Obrigada por assistir, até a próxima.